Concentre-se e aprenda o que é de verdade importante para você. Este curso de técnicas contábeis tem por finalidade qualificar você para enfrentar o mercado de trabalho, seja na área contábil, seja em departamento de pessoal. Então, vamos aprender? Técnicas contábeis. Bem-vindo à sua primeira aula de técnicas contábeis. Você utilizará o melhor método de ensino. Tudo desta atividade: introdução, história da contabilidade, definição de contabilidade, princípios fundamentais da contabilidade, profissionais da área, correntes do pensamento científico, normas brasileiras de contabilidade, o que é pessoa jurídica e pessoa física, patrimônio. Introdução. Antes de você iniciar seu curso de contabilidade e custos, você saberá sobre a história da contabilidade, seus divulgadores, seus aspectos jurídicos, sua regulamentação, bem como de que forma tudo começou. Vamos começar? História da contabilidade. A contabilidade teve início empiricamente com Leonardo Fibonacci e depois Luca Pacioli, principal divulgador do método das partidas dobradas, encerrando assim essa sua fase menos organizada. A partir do século XV, a chamada escola inglesa Francis Bacon, Locke, Home, contestou o excesso de especulação científica sobre contabilidade e concebeu o empírico como um critério determinante de que seria ela ciência ou não. Mas a contabilidade só foi reconhecida como ciência propriamente dita no início do século XIX. Por longo período, sua história se confundiu com as dos registros patrimoniais de organizações mercantis e econômicas, e até os dias de hoje é possível notar-se alguma confusão ao classificá-la. Outra dificuldade no estudo da matéria, principalmente no Brasil, é a de que trabalhos científicos sobre contabilidade não raro sofrem de excesso de experimentalismo, o que tem prejudicado o seu desenvolvimento em várias outras áreas. Muitos desses trabalhos foram classificados até o final da década de 60 como de economia aziendal, um ramo da economia proposto pelos italianos e outros estudiosos europeus. Deste modo, a prática contábil e particularmente a sua escrituração, passou a ser mais conhecida e classificada como contabilidade aplicada. A economia aziendal, apesar da conotação, ressaltava os vínculos contábeis com disciplinas administrativas e matemáticas. Essa característica foi criticada, pois sua estrutura se pareceria com um sistema de ciências. Assim, no Brasil, prevalece a abordagem acadêmica da essência econômica, sem destacar em primeiro nível as relações profundas com outras ciências, como na contabilidade aplicada. À medida que a prática e a ciência contábil foram sendo organizadas e estruturadas, pesquisadores procuraram identificar e compilar os princípios que as orientavam, visando registrar todos os fatos que afetam o patrimônio de uma entidade. Os princípios contábeis ou contabilísticos tornaram-se regras que passaram a ser seguidas e aceitas por todos. Hoje, elas constituem a principal teoria que sustenta e fundamenta a contabilidade. Os princípios fundamentais de contabilidade, também conhecidos como princípios contábeis geralmente aceitos, representam a essência das doutrinas e teorias relativas à ciência da contabilidade, sendo imutáveis no tempo e no espaço. Nos Estados Unidos, país que primeiro procurou compilar os princípios contábeis, conhecidos pela sigla US-GAAPs, eles foram considerados durante um certo tempo
como premissas para um sistema de certificação e avaliação. Posteriormente, foram eles o conjunto de fatores que separaria a contabilidade americana em duas vertentes: contabilidade financeira, na qual deveriam ser observados os princípios contábeis, e contabilidade gerencial, ramo em que os princípios poderiam não ser seguidos, sendo por isso melhor ser traduzida também como administração contábil. Definição de contabilidade. Contabilidade é a ciência que tem como objeto de estudo o patrimônio das entidades, seus fenômenos e variações, tanto no aspecto quantitativo quanto no qualitativo, registrando fatos e atos de natureza econômica financeira e consequências nas suas dinâmicas. O nome deriva do uso das contas contábeis. De acordo com a legislação oficial brasileira, organizada pelo Conselho Federal de Contabilidade, a contabilidade é uma ciência social, da mesma forma que a economia e a administração, esta última, por vezes considerada um ramo da sociologia. Mas é comum autores refutarem essa concepção científica, colocando a contabilidade como técnica ou arte. Por essas significações alternativas, há quem a defina numa conotação tradicionalmente jurídica como a arte de organizar os livros comerciais ou de escriturar contas. Técnicas contábeis. A fim de atingir sua finalidade, a contabilidade utiliza as seguintes técnicas: escrituração, que registra os fenômenos contábeis; demonstrações, que exibem a situação do patrimônio e a sua evolução, bem como os fenômenos que os afetaram; auditoria, que verifica a conformidade dos registros e procedimentos utilizados; análise de balanços, analisa os fenômenos contábeis que afetaram o patrimônio. Princípios fundamentais da contabilidade. No Brasil, desde que a Lei 6.404/76 incluiu a contabilidade como matéria legislativa a ser observada pelos agentes do mercado de capitais, os princípios reguladores se tornaram objeto dos órgãos oficiais. O Conselho Federal de Contabilidade definiu uma primeira versão em 1981, seguida pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM, que emitiu uma deliberação em 1986, classificando-as em postulados, princípios propriamente ditos e convenções. Em 1993, ambas as entidades acordaram em declarar os princípios fundamentais da contabilidade. Isso não significa que sejam mais importantes do que outros, ou os 7 já definidos pela norma profissional. Entidade. Este princípio reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, ou seja, a necessidade de se diferenciar os patrimônios da empresa e os dos sócios, sejam eles acionistas ou proprietários. A contabilidade deve ter plena distinção e separação entre pessoa física e pessoa jurídica. Enfim, o patrimônio da empresa jamais deve ser confundido com os dos seus sócios. Continuidade.
Tal princípio determina que a empresa deve ser avaliada e escriturada na suposição de que nunca será extinta. As demonstrações contábeis não podem ser desvinculadas dos períodos anteriores e subsequentes. A vida da empresa é continuada. Seu total de bens ativos deve ser avaliado de acordo com a potencialidade que tem em gerar benefícios futuros para a empresa, na continuidade de suas operações, e não pela valorização se fosse vendido no estado em que se encontra. Oportunidade refere-se ao momento em que devem ser registradas as variações patrimoniais. Devem ser elas feitas imediatamente e de forma integral, independente das causas que as originaram, considerando seus aspectos físicos e monetários. A integridade dos registros é de fundamental importância para a análise dos elementos patrimoniais, pois todos os fatos contábeis devem ser registrados, incluindo os das filiais, sucursais e demais dependências de uma mesma entidade ou empresa. Caso seja tratado um fato futuro, o registro deve ser feito comprovando seu valor. São os casos de provisões como o de férias, 13º salário, contingências, etc. Registro pelo valor original. Determina que os registros contábeis sejam feitos no momento em que o fato ocorra tempestividade e pelo seu valor completo, integralidade. Portanto, este princípio determina que o registro seja feito no momento da transferência de propriedade, através da emissão da nota fiscal, oportunidade, e pelo seu valor total, totalidade. Os elementos patrimoniais devem ser registrados pela contabilidade por seus valores originais expressos em moeda corrente do país. Atualização monetária refere-se ao ajuste dos valores dos componentes patrimoniais devido à perda do poder aquisitivo por situação inflacionária. Portanto, a atualização monetária não representa uma avaliação, e sim apenas um ajuste dos valores originais mediante aplicação de indicadores oficiais, que refletem a variação do poder aquisitivo da moeda. Serve também para homogeneizar as diversas contas das mais variadas espécies. Competência. As despesas e receitas devem ser contabilizadas como tais no momento de sua ocorrência, independente de seu pagamento ou recebimento. Este princípio está ligado ao registro de todas as receitas e despesas de acordo com o fato gerador no período de competência, independente de terem sido elas recebidas ou pagas. Assim, é fácil observar que o princípio da competência não está relacionado com recebimentos ou pagamentos, mas com o reconhecimento das receitas e das despesas incorridas em determinado período. Prudência. O princípio da prudência especifica que, ante duas alternativas igualmente válidas para a quantificação da variação patrimonial, seja adotado o menor valor para os bens ou direitos e o maior valor para as obrigações ou exigibilidades. Assim, quando se apresentarem opções igualmente aceitáveis diante de outros princípios fundamentais de contabilidade, seja escolhida a opção que diminua ou aumente o valor do patrimônio líquido. Então você aprendeu que os 7 princípios da contabilidade no Brasil são entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, atualização monetária, competência, prudência.
Profissionais da área. No Brasil, os profissionais de contabilidade são chamados de contabilistas, aqueles que concluem os cursos de nível superior de ciências contábeis, recebem um diploma de bacharel em ciências contábeis e são chamados de contadores. Existe também o título técnico de contabilidade para aqueles que tenham formação de nível médio. Até a primeira metade da década de 70, o profissional do ofício técnico também era conhecido como guarda-livros, do inglês bookkeeping, expressão esta atualmente em completo desuso. Em Portugal, o termo contador tornou-se arcaico, sendo sempre utilizado o termo contabilista, independente do nível acadêmico do graduado. Correntes do pensamento científico. Entende-se a contabilidade como ciência, pois 1. Tem um objeto próprio de estudos. 2. Estuda o objeto sob um aspecto próprio ou peculiar. 3. Estabelece leis, relações entre fatos de validade geral e perene. 4. Enseja a previsão de fatos. 5. Tem metodologia específica. 6. Tem tradição como conhecimento. 7. Enseja a aplicação do seu conhecimento. Normas brasileiras de contabilidade. O ordenamento jurídico brasileiro sobre contabilidade é amplo e muito variado. Esse ordenamento divide a contabilidade, geralmente, em empresarial e pública. A legislação principal que trata de contabilidade pública brasileira é a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que instituiu normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. A Secretaria do Tesouro Nacional tenta disciplinar padrões de contabilidade por intermédio de inúmeras portarias, objetivando a uniformização e consolidação de balanços públicos. A contabilidade empresarial é normatizada pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que dispõe sobre as sociedades por ações, Código Civil sobre outros tipos de sociedades, normas brasileiras de contabilidade emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, CFC, normas sobre contabilidade tributária, geralmente de responsabilidade da Secretaria da Receita Federal, normas para o mercado de capitais, de responsabilidade da Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Você aprendeu sobre os princípios da contabilidade e alguns requisitos que embasam todo o conteúdo que será dado daqui para frente. Fique atento, porque os próximos conhecimentos serão um pouco mais complexos e sua atenção passa a ser fundamental. Até agora você está indo muito bem. Vamos adiante. O que é pessoa jurídica e pessoa física? Pessoa jurídica. Primeiro conceito. É a entidade com existência e responsabilidade jurídica, como, por exemplo, uma associação, empresa, companhia legalmente autorizada.
Pode ser de direito público, União, unidades federativas, autarquias, etc., ou de direito privado, empresas, sociedades simples, associações, etc. Vale dizer ainda que empresas individuais, para o efeito do imposto de renda, são equiparadas a pessoas jurídicas. Segundo conceito, a pessoa jurídica é um sujeito de direito personalizado, assim como as pessoas físicas, em contraposição aos de direito despersonalizados, como o nascituro, a massa falida, o condomínio horizontal, etc. Desse modo, a pessoa jurídica tem autorização genérica para a prática de atos jurídicos, bem como de qualquer outro, exceto o expressamente proibido. Feitas tais considerações, cabe conceituar pessoa jurídica como o sujeito de direito inanimado personalizado. Pessoa física. Primeiro conceito. É a pessoa natural, isto é, todo indivíduo, homem ou mulher, desde seu nascimento até a morte. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Para efeito de exercer atividade econômica, a pessoa física pode atuar como autônomo ou como sócio de empresa ou sociedade simples, conforme for o caso. Segundo conceito, em direito, uma pessoa física ou pessoa natural é um ser humano percebido através dos sentidos e sujeito às leis físicas. Contrasta com a pessoa jurídica, que é de uma organização que a lei trata, para alguns propósitos, como se fosse uma pessoa distinta de seus membros responsáveis ou proprietários. Patrimônio. Em contabilidade, de acordo com a sua dimensão jurídica, o patrimônio de uma empresa são os bens, direitos e demais obrigações que ela possua. Veja, então, cada uma dessas divisões para entender melhor os itens sobre patrimônio. Bens. Primeiro conceito. Bens são as coisas materiais ou imateriais que têm valor econômico e que podem servir de objeto a uma relação jurídica. Para que o bem seja objeto de uma relação jurídica, é preciso que ele apresente as seguintes características: gestão econômica autônoma, idoneidade para satisfazer um interesse econômico e subordinação jurídica ao seu titular. Segundo conceito, bens são valores materiais ou imateriais que podem ser objeto de uma relação de direito. Enquanto o objeto do direito positivo é a conduta humana, o objeto do direito subjetivo pode ser de bens ou coisas não valoráveis pecuniariamente. São bens jurídicos os de natureza patrimonial, isto é, tudo aquilo que se possa incorporar a esse patrimônio, como uma casa, um carro, uma roupa, um livro ou um CD. Além disso, há uma classe de bens jurídicos não patrimoniais. Eles não são economicamente estimáveis, como também não suscetíveis de valoração pecuniária, como a vida e a honra, exemplos fáceis de compreender. Os bens podem ser classificados em tangíveis e intangíveis, fungíveis e infungíveis, corpóreos e incorpóreos, móveis e imóveis, consumíveis e inconsumíveis, divisíveis e indivisíveis, alienáveis ou inalienáveis, principais e acessórios, públicos ou particulares, benfeitorias, frutos, bem de família, singulares e coletivos. Veja agora cada um deles.